Gálatas capítulo 6, começando no versículo de número 6. Gálatas capítulo 6, começando no versículo de número 6. Observe se todos estão com Bíblia, ou quem está com Bíblia tem facilidade de achar. Gálatas 6, começando no versículo de número 6. Achamos? Gálatas 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Queridos, eu procurando algumas frases, eu achei algumas frases interessantes, algumas frases que eu achei, eu quero repassar para você. Continue prestando atenção. A primeira frase que eu achei diz assim: não julgue cada dia pela colheita que você obtém, mas pelas sementes que você plantou. A outra frase: nós só colheremos o que havemos plantado, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A terceira frase que eu achei aqui interessante, Mike Murdock, ele diz assim: uma semente fora do comum, uma colheita fora do comum. E a última frase que eu quero falar, Salmo 126, versículo 6, diz: quem sai chorando, plantando a semente, voltará com júbilo, colhendo os seus frutos. Esse texto que nós lemos está na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, da cidade de Galácia, é uma região da Ásia Menor. Muitos hoje consideram essa Galácia como se fosse a moderna Turquia. E Paulo escreveu com alguns objetivos. Paulo tinha alguns objetivos. A carta de Paulo aos Gálatas, ela se assemelha em alguns pontos à carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, que Paulo também faz um depoimento de seu testemunho, da experiência com Deus. Também se assemelha à questão de doutrina. Primeira intenção de Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, Paulo queria combater a cultura grego-romana e os judaizantes. Quem eram os judaizantes, pessoal? Eram cristãos que vieram do judaísmo e queriam implantar as mesmas cerimônias que tinham no judaísmo. Então, as pessoas se converteram, queriam que a pessoa fizesse circuncisão, todos os rituais do judaísmo eles queriam fazer. Esses são chamados de judaizantes. O segundo motivo era uma apologia, era uma defesa da doutrina da justificação pela fé. Paulo escreve aos Gálatas mostrando que a justificação é pela fé. E o terceiro motivo interessante, Paulo escreve aos Gálatas para falar da liberdade cristã. Paulo quer convencer, quer mostrar que nós somos livres para poder viver o cristianismo. E aí, queridos, diante disso tudo, eu quero estar falando sobre o tema do sermão, é esse: a lei da semeadura. Qual o tema do sermão, igreja? A lei da semeadura. Aí você olha para o texto, Paulo é bem específico. Paulo fala: de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, certamente colherá. Aí ele começa a esmiuçar o texto. Ele fala: olha, quem planta na carne vai colher corrupção, vai colher pecado, vai colher morte. Quem planta no Espírito vai colher a vida eterna. E ele continua falando: olha, não se desfaleçam. Quando Paulo fala desfalecer, não é a mesma coisa de desanimar. A pessoa que desanima é perder o ânimo. Desfalecer é a pessoa que começa a perder toda a sua existência. E aí, queridos, em cima desse texto que Paulo falou, eu quero dar alguns exemplos bíblicos sobre a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Repita comigo: tudo, está fraco, tudo que eu planto, eu vou colher. E aí, queridos, nós começamos a ver agora alguns personagens bíblicos.
vou começar bem do comecinho da história bíblica. O primeiro personagem que eu quero chamar a atenção é Adão. Adão foi colocado num lugar favorável para se dar bem, para prosperar. Adão foi colocado num lugar onde tudo estava a seu favor. Adão é colocado assim, num lugar tranquilo, sem problema. Mas Adão, ele decidiu ouvir a voz da serpente através da sua esposa. Adão desobedece a Deus e come do fruto proibido. Primeira coisa que Adão plantou, igreja, desobediência. O que Adão plantou, igreja? Desobediência. O que ele colheu? Castigo, separação de Deus. O texto diz que Adão ficou com vergonha de Deus. O texto diz que Adão se escondeu de Deus. Aí Adão trouxe para a desobediência o que ele colheu: maldição sobre a serpente, sobre a mulher, sobre a terra e sobre ele. Quem planta desobediência colhe maldição. Quem planta desobediência colhe castigo. É a lei da semeadura. Não tem para onde a gente correr. Adão nos mostra isso claro e nitidamente. Adão é expulso do paraíso porque ele desobedeceu. E queridos, a gente pode observar, pessoas desobedientes não vão muito longe, não vão a lugar nenhum, porque são desobedientes. O primeiro exemplo bíblico que eu dei foi Adão. Ele plantou desobediência e colheu castigo. Adão plantou desobediência e colheu castigo. O outro personagem que eu quero chamar a atenção, quase que o oposto de Adão, é nosso irmão Noé. Noé é o único que é agraciado por Deus, é chamado para construir uma arca, num momento, um grande barco, num momento onde nem chover não chovia. Deus chama Noé leva 120 anos construindo a arca. Deus coloca os animais ali dentro e durante um ano Noé escapa da destruição. Noé plantou obediência e colheu preservação. Noé plantou obediência e colheu preservação. Queridos, quem obedece a Deus tem livramento. Quem obedece a Deus tem proteção. Quem obedece a Deus é acompanhado, cercado pelos anjos. Não tem como você obedecer a Deus e não ter a proteção especial de Deus. A Bíblia está nos ensinando uma coisa tão conhecida nossa, tão óbvia, tão lógica. Mas se hoje Deus pediu para bater nessa tecla, nós estamos vivendo um ano onde você vai colher o que você plantou. Os outros anos também, mas esse ano a ênfase vai ser maior. Quanto mais você obedecer a Deus, mais preservação, mais proteção, mais livramento você vai ter. Adão plantou desobediência e colheu castigo. Adão plantou desobediência e colheu castigo. Noé plantou obediência e colheu preservação. Noé plantou obediência e colheu preservação. Quer preservar sua vida, quer preservar seu casamento, quer preservar suas finanças, quer preservar seus filhos, obedeça a palavra de Deus. Incondicionalmente, a obediência traz preservação. Falamos de Adão, um exemplo ruim. Falamos de Noé, um exemplo bom. E agora vamos a um outro patriarca, Jacó. Não toda a história de Jacó, só uma parte da história de Jacó. Quando seu pai já estava chegando com muita dificuldade, quase cego, e Jacó, junto com a sua mãe, faz um acordo, engana o pai. Jacó faz com que Isaac o abençoa no lugar de Esaú. Jacó plantou engano. Jacó plantou malandragem. Jacó plantou mentira. E aí começamos a observar a vida de Jacó, que em dado momento ele não sofreu muitas consequências. Mas aí, queridos, de um dado momento para frente, Jacó começa a experimentar miséria e tragédia na família dele. A única filha estrupada. Aí quando ela consegue casar, o genro é morto pelos filhos. Depois o outro filho é vendido como escravo. Começa uma sequência de tragédia. Nasce mais um filho, onde a mulher que ele amava morre. Queridos, Jacó plantou engano e mentira. Jacó colheu engano e mentira. Não tem para onde a gente correr. É uma lei da natureza. É uma lei que Deus implantou no universo, no cosmos. Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantou abacaxi, vai colher abacaxi.
é o que a gente está vendo muito, lendo. Você sempre toma as mesmas atitudes, anda com as mesmas pessoas, fala as mesmas coisas, mas quer um resultado diferente. Não tem como. Se você não mudar a sua atitude, não mudar suas companhias, não mudar sua maneira de falar e de pensar, o resultado vai ser o mesmo. Jacó é enganado pelos filhos, Jacó perde a esposa amada, Jacó tem a sua filha estrupada, Jacó tem os seus filhos o traindo, porque Jacó estava colhendo o que ele plantou. Plantou mentira, vai colher mentira. Plantou engano, vai colher engano. Não tem como. É uma lei que não tem como ser mudada. É uma situação que não tem como ser alterada. O que você planta, você colhe. Aí, querido, nós vamos para um outro personagem. Nós vamos lá para o apóstolo João, Novo Testamento. Jesus chama 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos começam a andar com Jesus. 3 anos e meio de discipulado, de dormirem juntos, de jantarem juntos, de almoçarem juntos, de verem Jesus fazendo milagre, de verem Jesus ressuscitando morto, ouvindo o ensinamento de Jesus. 3 anos e meio. Chega um momento crucial do ministério de Jesus, quando Jesus se encontra-se com a cruz. Aí o que acontece? Quando Jesus é preso, um é o traidor, um que entrega Jesus. Plantou traição, Judas. Os outros 12, os outros 10 desaparecem da história. Os outros 9 desaparecem da história. Pedro começa a seguir Jesus de longe. Começa a acompanhar. Vamos ver o que vai acontecer com Jesus. Vamos ver o que vai acontecer com Jesus. Só um fica o tempo todo com Jesus. João. O tempo todo João está com Jesus. E na hora da morte de Jesus, João está ali no pé da cruz ao lado de Maria. E recebe uma missão: olha, mulher, esse teu filho, filho, esse tua mãe. João plantou companheirismo. João plantou comunhão com Jesus. João plantou um seguimento incondicional. João estava perto de Jesus no milagre. João estava perto de Jesus quando Jesus estava no monte, na transfiguração, viu a glória do Pai. João estava quando multiplicou o pão, mas João estava na hora da prisão. Amém, igreja? Amém. João estava na hora da prisão. João estava na hora em que Jesus estava carregando a cruz. João estava na hora em que a cruz foi levantada e o peso de Jesus ficou nos cravos. Plantou companheirismo. Aí, queridos, os historiadores, os estudiosos dizem que João foi o único apóstolo que não foi martirizado. João foi o único apóstolo que não foi morto por causa do evangelho. João morreu de velhice. Foi exilado na ilha de Patmos. Mas aí, queridos, como João foi um seguidor incondicional, João teve tratamento especial. Seguidor incondicional tem tratamento especial. Foi para João que Jesus revelou o Apocalipse. Amém, igreja? Amém. João foi um seguidor incondicional. João saiu de perto de Jesus para nada. Jesus reclinava a cabeça no peito de João. João era chamado de amigo de Jesus íntimo. Para tudo que acontecesse, Jesus podia contar com João. Eu costumo dizer que João é o grande valita. É para tudo. Está na cruz, estou no pé da cruz. Está no deserto, estou contigo. Estou no monte, estou contigo. Estou comendo, estou contigo. Está fazendo milagre, estou contigo. Assim foi João. E João foi recompensado, queridos. Quem planta fidelidade, colhe revelações especiais. Amém, igreja? João experimentou aquilo que ninguém jamais tinha experimentado. João aqui na terra, a Bíblia diz, ele relata que ele viu a glória de Deus Pai. João viu Jesus Cristo assentado à direita de Deus Pai, recebendo os santos. João viu o fim do mundo. João viu a nova Jerusalém. João viu o novo nome que nós vamos ter. Tudo isso João viu, porque ele foi um seguidor fiel. Quem planta fidelidade incondicional, colhe bênçãos incomparáveis. Colhem intimidade com Deus. Colhem revelações que jamais ninguém teve. Queridos, há pessoas que têm alguns privilégios, porque elas plantaram de um modo sobrenatural. Quem planta muito com Deus, colhe muito de Deus. E aí, queridos, não podemos esquecer do nosso irmão José do Egito. Vendido pelos irmãos, não levado a sério pelos pais,
Ele cai como escravo, vai na casa de Potifar, começa a Deus abençoar Potifar por causa de José. Potifar tinha essa noção que ele era abençoado porque Deus amava José. José recebe uma proposta da mulher: olha, se deite comigo, ninguém vai ficar sabendo. José fala: eu não posso ser infiel ao meu Deus. Aí, queridos, José plantou fidelidade, José colheu prosperidade. José se torna governador, o segundo homem do Egito. Ninguém falava mais alto que José, a não ser Faraó. Queridos, quem planta fidelidade, quem anda fiel com Deus em todos os sentidos, em todas as circunstâncias, mesmo que a circunstância seja desfavorável a ele ou a ela, mas a pessoa está fiel a Deus, a pessoa está com Deus, Deus prospera a vida daquela pessoa. José teve filho no Egito, José teve casa no Egito. José pôde, qual o filho que não sonha, eu sonho com isso? Ou qual ser humano, não estou falando por mim, qual ser humano que não poderia, que não gostaria de chamar todos os seus irmãos e falar: vem para cá, que eu vou dar uma casa para cada um, vou dar uma fazenda para cada um, você pode cuidar do seu gado à vontade e eu vou sustentar você por mais de um ano. Queridos, foi isso que José fez. José virou um referencial, um instrumento de bênção para toda a nação do Egito e para toda a sua família. Amém, igreja? Amém. Querido, José foi fiel, e a terra onde ele foi humilhado, aonde ele foi acusado, aonde ele foi largado, foi aquela terra que ele prosperou e se tornou notícia para todo mundo. Queridos, porque José plantou fidelidade e colheu prosperidade. Amém. E aí, queridos, para terminar o sermão de hoje, eu quero falar de um personagem que é pouco falado. Primeiro falamos de Adão. Adão plantou desobediência, colheu castigo. Noé plantou obediência e colheu preservação. João plantou um segmento incondicional e recebeu privilégios especiais. Aí voltamos em José, que ele foi fiel quando ele não tinha motivo nenhum para ser fiel. Ele plantou fidelidade e colheu prosperidade. Mas houve um homem, queridos, que não merecia, não era digno, como nós também não somos, mas foi um homem que pensou rápido. Jesus é preso, crucificado, e à sua direita tinha um ladrão, e à sua esquerda tinha um outro ladrão. Um dos ladrões começou a blasfemar, começou a lançar várias palavras no rosto de Jesus, começou a ironizar Jesus, começou a fazer coisas desagradáveis. O outro vira para o ladrão, o outro ladrão repreende o ladrão e fala: olha, nós estamos aqui pelos nossos méritos. Mas ele não. Ele vira para Jesus e fala: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. A resposta de Jesus foi imediata: hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, é uma resposta profundamente teológica. Era uma resposta onde Jesus estava falando: eu vou inaugurar o paraíso, eu vou inaugurar um novo céu, e você vai estar comigo cortando a fita. Você vai entrar junto comigo no paraíso. Um ladrão, um homem que estava sem nenhuma perspectiva de vida, era morte e morte. Mas, queridos, quem planta humildade e misericórdia colhe vida eterna. Amém, igreja? Aquele ladrão reconheceu: eu mereço morrer, eu sou digno de morrer. Isso aqui que está acontecendo comigo, eu sou merecedor. Eu plantei isso, estou colhendo isso, eu mereço isso. Mas Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim, eu não sou digno nem de falar contigo. Eu talvez não sou merecedor de estar do seu lado aqui na cruz. E quando aquele ladrão pede por misericórdia, quando aquele ladrão planta a fé em Jesus, ele tem a vida eterna. E Cristo não tem maior colheita que a vida eterna. O que Deus quer do homem, quer da mulher, o que Deus quer das pessoas, pessoas que se arrependam, pessoas que falam: olha, eu estou aqui merecidamente, eu estou passando isso porque eu plantei isso, mas Jesus tem misericórdia. Jesus, me arrependo, Jesus. Se possível, lembra de mim quando entrar no teu reino. Se possível, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, eu passei a vida toda não te levando a sério, nem dando um tempo para o Senhor. Podia ter dito ladrão assim, mas na hora certa, aquele ladrão falou: Jesus, lembra de mim.
Aquele lembra de mim, queridos, queria dizer: Jesus tem misericórdia. Jesus perdoa os meus pecados. Jesus olha para mim. Queridos, quem planta humildade, quem planta arrependimento, quem planta fé, colhe vida eterna, colhe paraíso, tem a mudança de vida completamente realizada. Queridos, estamos ainda no começo do ano. 18 dias só que se passaram. Temos aí mais de 300 dias para fazermos muitas coisas. E vamos ser realistas e vamos ver. O ano passado, alguns não plantaram muitas coisas. Alguns não plantaram quase nada. Outros plantaram sementes ruins. Quantos filhos deram trabalho para os pais? Quantos filhos foram desobedientes aos pais? Entristeceram os pais? Entre aspas, enganaram os pais? Tentaram levar os pais na conversa? Meu querido, essa lei da semeadura serve para todos. O que você plantou, você vai colher. Não tem escapatória. Quantos no ano passado plantaram tristeza no coração da esposa, do esposo, do pai, da mãe? Não plantaram coisas boas. Mas, queridos, Deus nos está dando um novo ano. E está falando: olha, o que você plantar, você vai colher. A semente boa que você plantar, eu vou derramar chuva sobre ela, e essa semente vai germinar e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100. O que Deus está nos falando, queridos, amada igreja, que estamos num ano de colheita. E está dando tempo para a gente para plantar coisas boas, para plantar coisas que tragam resultados bons para a gente. Falando aos filhos: filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, e quando se agrada a Deus, traz bênçãos. Marido, amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e quando você faz isso, traz bênçãos. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, quando você faz isso, traz bênçãos. Ovelhas, sejam obedientes à palavra de Deus, que vão trazer bênçãos. Queridos, é a oportunidade de a gente começar a plantar o bem. É a oportunidade de começar a plantar uma semente que agrada a Deus. Porque eu não tenho para onde correr. O que eu plantar, eu vou colher. Talvez ninguém viu o que eu fiz de bom. Conta essa história de um garoto juvenil, seus 12, 13 anos, mais ou menos, estava na rua entregando um folheto. E veio um estudante de engenharia nos Estados Unidos, Thomas. O garoto entregou o folheto para ele, e o rapaz já veio pensando: quem é esse garoto que está me oferecendo uma religião? Será que ele acha que eu não sou capaz de escolher a minha própria religião? É absurdo. E o garoto continuou com a mão estendida. O estudante de engenharia pegou aquele folheto, rasgou na frente do garoto e pôs no bolso. E ficou olhando o garoto. O garoto entrou, encostou na parede e começou a chorar. Começou a chorar. Aquele rapaz que era um discípulo falou o seguinte: tem alguém que se importa com a minha alma ainda. Resumindo a história, esse Thomas virou um missionário e fez missão na América do Sul. Aquele garoto plantou um folheto, uma lágrima, e colheu um missionário. Queridos, é isso que Deus quer nos mostrar. Plante na minha terra que é fértil. Comece a fazer o bem, comece a ajudar as pessoas. Plante na igreja, plante no ministério, comece a plantar, comece a fazer coisas que você não fez no ano passado. Tem coisas que você poderia ter feito e você não fez. Você não levou folheto para a sua escola, você não postou, não fez uma mensagem evangelística, você não veio na igreja: vou trocar essa lâmpada, vou tirar aquela teia de aranha, eu vou varrer a igreja. Você não fez isso, você não veio na escola dominical, não veio no culto à noite. Plante isso. Eu quero fazer você ter uma boa colheita. É hora, queridos, a gente plantar, porque também vai ser o ano da gente colher. Quem for inteligente e sábio, plantar coisas boas, vai colher coisas boas. E termina essa palavra com o versículo de Gálatas: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Amém, igreja? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.